Eric, para iniciar nosso bate-papo, como que você começou aí a sua jornada no mundo dos games? Olha, Isaac, antes de falar da minha jornada, eu queria falar da jornada dos videogames, que começa muito antes de mim. 1950, estamos falando de 74 anos atrás, Isaac, já existia um jogo da velha na TV. Foi quando inicia a história dos videogames. 1958, os supercomputadores da época tinham já, por exemplo, um jogo de tênis, mas era um negócio muito arcaico, cara, muito arcaico. E ano após ano foi acontecendo essa evolução. 1972 surge o Magnavox, um videogame, um console de mesa e um console caseiro. Antes era uma coisa que não era muito popular, né? E em 11 de setembro de 1977 é aí que surge uma das grandes revoluções do universo do mundo dos games, que é o Atari. Então nós tínhamos lá esse Magnavox Odyssey. Em 1972 surge o Atari. A Philips, vendo que o mercado de games era interessante, se une com o Magnavox Odyssey e cria um console em 1978. Começa uma rivalidade, Edgar. Atari e a Philips com o Odyssey, né? Eu, particularmente, comecei na era Atari. Só que bem depois. O Atari surge em 11 de setembro de 77, mas eu fui jogar só lá no final dos anos 80. Nessa época, para você ter uma ideia, já existiam clones do Atari. O que são os clones? Tinha um console CCE, nós tínhamos o console Dactar. Eu tinha um Dactar. O que ele tinha de diferente? A cor do botão, o joystick, que é o controle do Atari, ele era um cabo apenas. O Dactar, ele já tinha uma pegada nas mãos, né? Tipo um manche. Então era muito interessante. E foi aí que eu comecei a minha jornada, né? Na época do Atari. E o interessante é que, assim, nessa época era muito difícil. Como nos dias de hoje é normal uma pessoa ter um PlayStation, um Xbox, um Nintendo Switch. Naquela época as pessoas tinham um console só. Era muito difícil as pessoas terem dois consoles. Mas eu jogava na casa de amigos. Então eu tinha o meu Atari Dactar lá, né? E o meu amigo tinha o Odyssey. E eu ia na casa dele. E quando eu chegava na casa dele, ele dizia pra mim que o Odyssey era melhor que o Atari. E eu dizia pra ele que o Atari era melhor que o Odyssey. E essa rivalidade entre consoles, ela vai se estendendo ano após ano. Não satisfeito, eu parti pro Master System. Os meus amigos tinham um Nintendo, chamado carinhosamente pelos fãs de Nintendinho. Eu falava que o Master System era melhor e os meus amigos diziam que o Nintendinho era melhor. Cara, eu não satisfeito, fui pro Super Nintendo. Eu saio da Sega, Master System, e vou pro Super Nintendo. Aí já é uma outra parada. Super Mario World, Donkey Kong, International Superstar Soccer, Top Gear. E os meus amigos pularam o muro também e saíram da Nintendo e foram pra Sega, que é o Mega Drive. Então eu tava com o Super Nintendo jogando meu Donkey Kong, os meus amigos estavam jogando Golden Axe, Street of Rage e outros jogos, Sonic, né, que é um dos mascotes até os dias de hoje lá da Sega, enfim. Mas o tempo vai passando e eu tenho uma experiência numa locadora com um jogo que é uma das maiores paixões da minha vida, Isaac Edgar, chamado Resident Evil. Era uma locadora aqui em Campinas chamada Flash Games. E um dia eu estou andando pelo bairro, entro nessa locadora e vejo o PlayStation. Aí eu que tinha começado no Atari, fui pra Sega, depois pra Nintendo, agora eu já estava indo pra Sony. A Sony começa a entrar no mercado de videogames com o PlayStation. Cara, eu fiquei encantado com aquele jogo. Porque você vinha de jogos 2D plataforma, onde eram jogos mais simples pra criança, e de repente, cara, era um jogo de um cara dentro de uma mansão explodindo cabeça de zumbi. Você abria a gaveta, você saía de uma mansão, ia pro quintal, ia pra um laboratório. Eu falei, cara, isso é tudo que eu quero, mano. Nós estamos falando mais ou menos do ano de 1998. Cara, foi uma experiência sensacional. Eu falo, eu quero esse console. Eu não quero ele só na locadora pra me jogar por hora. Eu quero ele na minha casa. Comprei o PlayStation. Na época eu paguei R$420 na antiga Disc Games aqui de Campinas. Cara, foi sensacional. Porém, os meus amigos foram pro Nintendo 64, alguns deles. Eu tinha alguns amigos que eram e eu dizia pra eles que o PlayStation era melhor e eles diziam que o Nintendo 64 era melhor. Só que a Sega, que vinha do Master System e do Mega Drive, ela lança um console também. Então nós temos 3 concorrentes nessa época.
os principais, estou falando dos consoles principais. Sega Saturno, mais conhecido como Sega Saturn, Nintendo 64 e o PlayStation. A Sega começa a perder mercado. Por quê? Porque a Sony começa a se destacar com o PlayStation, principalmente por causa da pirataria. O Nintendo 64 tem o seu destaque, mas menor, porque ele não tinha a questão da pirataria. A Sony investiu em CD. A Nintendo investiu em cartuchos, fitas. E, de repente, o PlayStation, com a Sony entrando nesse mercado, começa a se destacar e o Sega Saturn começa a ficar para trás e o Nintendo 64 tem lá o seu sucesso, mas não tanto quanto o PlayStation. Aí nós vamos para a próxima geração de videogame, que eu fui para o PlayStation 2 e aí os meus amigos tinham o quê? Pouquíssimos tinham o primeiro Xbox. Aí nós já estamos falando de quem? Da Microsoft. A Microsoft começa a entrar. Ela vê que o mercado de videogames é muito rentável. Então ela vê o seguinte: poxa, mas peraí, a Sega tá ganhando rios de dinheiro, a Nintendo tá ganhando rios de dinheiro, a Sony entrou no mercado e tá ganhando rios de dinheiro. Eu já ganho rios de dinheiro com o serviço que eu presto nos PCs. Eu vou entrar no ramo dos videogames. E ela entra com o primeiro Xbox. Então nessa época nós tínhamos o quê? O PlayStation 2, nós tínhamos o Nintendo DS, que surgiu em 2004, nós tínhamos a Sega lança o Dreamcast, e nós tínhamos também o PlayStation 2. Nessa época é a primeira vez que a gente vê, Isaac e Edgar, que os consoles conseguem superar os fliperamas. Porque era muito comum você ir nas chamadas máquinas, né, os arcades, e você ir jogar lá nos fliperamas, nas máquinas, comprar uma ficha, e de repente você olha e fala, pô, peraí, eu tenho um console em casa, um Super Nintendo, um Mega, mas pô, isso aqui que eu tô vendo na máquina é outro universo, cara. Isso aqui é outra parada, é muito melhor. Quando surge a geração PlayStation 2, é aí que os consoles conseguem superar os arcades. Aí você fala, caramba, mano, agora eu não preciso mais ficar comprando uma ficha num bar. Eu tenho um console na minha casa que vai desempenhar muito melhor. O que acontece? O PlayStation 2 se torna o console mais vendido da história até os dias de hoje. A Nintendo com o Nintendo DS se torna o segundo console mais vendido até os dias de hoje. A Sega perde essa guerra e encerra o seu serviço. Ela que começou com o Master, com o Mega Drive, com o Sega Saturno, né? Ela entra no mercado com o Dreamcast e ela fale. E o Xbox começa a ressurgir. O Xbox não consegue ser muito efetivo no primeiro console que ele lança. Mas aí já na próxima geração seguinte, a Microsoft investe todas as suas forças no Xbox 360 e a Sony comete um erro. Ela permite que o seu concorrente lance um ano antes um console poderoso e ela demora um ano para lançar o dela. Mas não foi só isso. A Microsoft ela lança ainda os seus jogos em DVD. A Sony tem aí brilhante ideia de lançar em Blu-ray. Era uma mídia mais cara e ela começa a perder mercado. O Xbox está um ano antes, começa a vender, começa a lançar jogos muito interessantes. A comunidade compra a ideia da Microsoft e o PlayStation começa a perder mercado. Há quem diga que eles foram assim, achavam que estava ganho, porque até os dias de hoje o PlayStation 2 é o console mais vendido de todos os tempos, né? E a Nintendo correndo por fora. A Nintendo tinha o 3DS, ela já tinha lançado o GameCube, não tinha ido muito bem. E começa essa guerra Xbox e PlayStation que se estende até os dias de hoje. O Xbox 360, mesmo não estando no Japão, Edgar, ele consegue superar o número de vendas do PlayStation e o PlayStation tem que correr atrás. Mas o PlayStation ele tem algumas cartas na manga, a Sony tem as suas cartas na manga, que é o God of War, que é o Uncharted, que são os jogos exclusivos que são dela. A Microsoft não tinha aquilo. Porém, a Microsoft tinha o Forza, ela tinha o Gears, ela tinha o Halo, ela tinha algumas franquias que também a Sony não tinha. Porém, são jogos que não tinham a mesma força. Beleza. No final da geração PlayStation 3, Xbox 360 e Nintendo DS, a gente começa a ver que a Sony começa a se equiparar em número de vendas. Mas, para qualquer pessoa que acompanhou essa época, sabe que o Xbox 360 venceu essa batalha. Era um console que estava chegando agora com a Microsoft. Ele se destacou, ele lançou primeiro. Ele que veio com a ideia das conquistas e troféus. Né? Para quem não sabe o que é isso. Antigamente você jogava um jogo, zerava e acabou. A Microsoft ela lança
uma ideia diferenciada. Ela traz algo chamado conquistas, desbloqueio de conquistas. Você zera o jogo e ela coloca no seu cartão de jogador que você zerou aquele jogo. Mas se você zerou aquele jogo em menos de 3 horas, ela coloca no cartão de jogador. Esse cara, ele zerou um jogo em menos de 3 horas. Mas se você gerou sem morrer nenhuma vez no jogo, ela coloca lá no cartão de jogador, Isaac, que você zerou em menos, enfim, de 3 horas e tal. E assim por diante. A Sony vendo isso, o que ela fala? Pô, peraí, essa ideia é maravilhosa, eu quero isso, Edgar. Ela vai lá e lança algo, até há quem diga mais interessante, troféus. Ao invés de você ter uma conquista que você desbloqueia, você vai ter um troféu de ouro, de prata ou de bronze. Se o seu feito for muito interessante, vai ser de ouro. Mas se o seu feito for mais ou menos, vai ser de prata. Olha, se você fez algo bem simples, vai ser de bronze. Agora, se você fez todos os desafios que esse jogo tem a oferecer, ela vai te dar um troféu de diamante. Então, hoje, muitas pessoas ostentam no seu cartão de jogador na PSN ou lá na Xbox Live as suas conquistas. Inclusive na Steam também, pelo PC, depois surgiu. Bate no peito e diz, olha, eu fiz tal coisa nesse jogo que o outro não fez. E tem lá a porcentagem de quantas pessoas no mundo fizeram. Para finalizar essa primeira pergunta, vem o PlayStation 4 e o Xbox One. E a Nintendo, que já vinha com o sucesso do Nintendo DS, que é um portátil, a Nintendo sempre correndo por fora, ela vem com o seu Nintendo Switch. O Nintendo Switch, ele passa a se tornar o terceiro console mais vendido da história até o momento, que você tem conhecimento. Então nós temos agora o Nintendo Switch, o PlayStation 4 e o Xbox One. O Xbox com a Microsoft comete um erro, Isaac. Sabe o que acontece, Edgar? Eles lançam um console e ao invés de focarem em games, eles começam com uma ideia de que não, nós vamos focar também em filmes, em TV, box significa caixa. Nessa caixa não vai ser só console, os meus jogos eles vão ser, você vai precisar estar conectado online, se você não estiver conectado você não vai jogar. Nós vamos fazer um sistema aqui que não vai ter mais empréstimo de jogos, você não vai poder emprestar o seu jogo para o outro amigo. Cara, a Sony vendo que a Microsoft estava cometendo esses erros, ela olha e fala, não, quer saber? Na minha plataforma você pode sim pegar o jogo que você comprou e pode emprestar. Fizeram meme disso. Tô falando de executivos, os japoneses, né? Eles fizeram até meme disso, um entregando o jogo pro outro, assim, zoando. E a Microsoft cai no mesmo erro que a Sony lá no PlayStation 3, talvez pela soberba, e começa a decair. O PlayStation começa a ressurgir mais forte do que nunca. O que acontece? PlayStation 4 começa a vender muito mais para o Xbox One, e isso se estende agora ao PlayStation 5 e ao Xbox Series. O PlayStation 5 vende muito mais, o Xbox tentou, teve algumas cartadas muito boas, com o Game Pass, que é um serviço de streaming excelente, mas a Sony é esperta, ela olhou e falou, mas peraí, a Xbox está dando muito certo com esse serviço de streaming, não vai ficar assim, eu vou criar o meu serviço aqui de jogos também, ela tem um serviço de streaming de jogos e também de download de jogos, e hoje ela tem um serviço que está no mesmo nível do Game Pass. Há quem diga que o Game Pass é até um pouquinho superior. Eu acho que, na minha opinião, que está no mesmo nível. Então, assim, a minha história com os consoles vem dessa forma. Eu fui partindo de console por console, né? Hoje eu tenho o PlayStation 4, eu tenho o Xbox One, quero partir aí pro PlayStation 5. Acompanho, na medida do possível, eu vou na casa de amigos e jogo PlayStation 5, jogo o Xbox Series, né? Então eu tô sempre inteirado em todos os consoles que foram lançados, Play 3, Play 2, Play 1, Xbox. E é isso. Agora é com vocês, meus amigos.